Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Quero acolhê-los neste culto com as palavras do apóstolo Paulo que se encontram na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, onde está escrito: existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, Cristo Jesus, que deu sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Celebremos com alegria o amor de Deus, que por Jesus Cristo, seu Filho, vem ao nosso encontro, nos dar a paz. E isso possibilita a vivência em união e adoração em comunidade. Nós celebramos este culto em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Neste momento, cientes da graça e do amor de Deus, convido a confessarmos os nossos pecados em oração. Senhor Deus, Pai de amor, queremos, neste momento, entregar em Tuas mãos a nossa vida e confessar que somos falhos e pecadores. Perdão porque falhamos com o nosso próximo, com o cuidado da criação e contigo. Por isso, precisamos diariamente da Tua graça e do Teu amor. Perdão por muitas vezes não darmos valor ao que Tu nos deste, e bem como por entristecermos o Teu Espírito Santo que habita em nós. Por isso e muito mais pedimos, tem misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados, por Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, conforme lemos na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Aquele que de forma sincera reconhece a sua condição de pecador diante de Deus, tem os seus pecados perdoados. Por isso, eu declaro que cada pecado confessado está perdoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agradecidos com o perdão de Deus, rogamos pelas dores que a humanidade enfrenta por causa do pecado e pelas consequências por ele geradas. Assim,
Oramos pela dor, pela miséria, pela desigualdade, injustiça e falta de esperança. Cientes do teu amor, pedimos humildemente: Senhor, tem piedade e ouve a nossa oração quando cantamos: Senhor, oramos agora. Senhor, oramos agora por todos que fora ainda não têm luz. Senhor, dá-lhes o pão, dá-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor, perdoa os pecados, perdoa nós todos, ouve nossa voz. Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós. Senhor, que seja feliz aquele que diz: eu creio também. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém. Amém. Oremos. Pai de amor, deste o teu testemunho na maior prova de amor por nós, quando nos enviou o teu Filho Jesus para nos mostrar o centro da tua vontade e restabelecer a união e comunhão contigo, com as pessoas e com a criação. Nos ajuda a aceitar e testemunhar esse amor para que as pessoas se submetam à tua boa, perfeita e agradável vontade e se unam a ti. Desse modo, possamos todos nós, sem distinção, desfrutar do seu amor e, por meio de Cristo, nos tornemos seus filhos e filhas. Prepara-nos para ouvir, compreender e praticar a tua palavra, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece
as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, as palavras dos meus lábios e o meditar no meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Quem nunca brincou ou ouviu falar da brincadeira terra e mar? É traçada uma linha divisória onde de um lado será considerado terra e do outro lado será considerado mar. Sempre que o interlocutor falar mar, todos devem ir para o lado onde está escrito mar e vice-versa. A Bíblia também nos ensina que temos uma linha divisória em nossa vida. E eu quero compartilhar isso com vocês no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncisos pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados, por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo, viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Os dois povos formou um só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. E por meio de Cristo, todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de um só Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito Santo. Até aqui. O texto bíblico inicia com o convite a nos lembrarmos do nosso passado, quando estávamos longe de Deus. Éramos estrangeiros e não pertencíamos ao povo de Deus.
as consequências de quem está longe de Deus é nefasta. Não fazer parte da aliança e das promessas de Deus e viver sem esperança. Na Bíblia, há mais de 3.000 promessas de Deus para nós, que somos o seu povo. Mas a principal delas é que teremos um novo céu e uma nova terra. Imaginemos então como é desesperador não ter essas promessas para nós. Que Ele enxugará toda lágrima, todo sofrimento vai passar, a injustiça não mais haverá e a paz vai reinar. Todas essas promessas são apenas um pedacinho de como vai ser na eternidade. O teólogo Karl Barth afirmou certa vez que a pior coisa para o ser humano é ser entregue à sua própria sorte. E a partir do momento em que o ser humano se arrogou ao querer se afastar de Deus e de seus caminhos, tomou para si as consequências de suas ações. Os valores, o respeito ao outro, são apenas alguns exemplos que perderam a eficácia com o passar dos anos. Sem Deus, o ser humano passou a olhar apenas para si e buscar seus próprios interesses. O resultado disso? Perdeu sua identidade dada por Deus na criação e virou uma caricatura mal feita daquilo que deveria ser. Dito de outro modo, ao invés de ser regrado pela vontade de Deus, passou a ser guiado pela felicidade a todo custo. Longe de Deus, muitos decidiram pela própria ruína, cercados de desespero, quando poderiam ter optado em tão somente aceitar a graça de Deus, mas preferiram a ilusão em vez da certeza da salvação. Uma vida sem Deus é um prenúncio da morte eterna. Viver longe de Deus é viver sem esperança. A falta de esperança pode nos trazer desânimo para a vida e, cumulada com a falta de objetivos, pode gerar consequências na área emocional, até mesmo a depressão. Afinal de contas, para que viver se não há nada além do horizonte? É claro que não significa que quem tem problemas psicológicos está sem Deus, mas que não ter esperança é um dos fatores que contribui para tanto. Não ter esperança é ter existência, mas não ter vida. Por isso, devemos nos apegar à boa notícia do Evangelho, segundo o qual, pela morte de Jesus, nos aproximamos de Deus. E a barreira que separava judeus e gentios foi derrubada. Isso representa que em Jesus todas as barreiras culturais, sociais, de cor e quaisquer outras são derrubadas, porque ao cumprir a lei, Jesus trouxe a paz e formou um só povo que pertence a Deus. Por meio do sacrifício de Jesus e da ação do Espírito Santo, podemos ir até Deus, nos reaproximar dele. Logo, a morte e a ressurreição de Jesus é como uma linha divisória. Não apenas no tempo, quando nós falamos antes e depois de Cristo, mas também na nossa vida, que marca a liberdade que temos em escolher fazer a vontade de Deus e nos aproximarmos dele, ou fazer a nossa própria vontade e nos afastarmos. Todos nós somos aceitos por Deus, por pura graça. Graça essa que foi manifestada em sua completude em Jesus. Portanto, é preciso aceitar o sacrifício de Jesus, uma vez que de nada adianta eu saber o que Jesus fez por mim e não aceitar, não dar crédito a isso. Portanto, a aceitação do sacrifício e o comprometimento com a fé em Cristo é fundamental
é a marca divisória entre o antes e o depois em nossa vida. Declaramos isso publicamente no batismo e posteriormente na confirmação. O nosso sim para Deus é dado. Em resumo, a morte e a ressurreição de Jesus é a marca divisória para a nossa liberdade de escolha. E nossa aceitação desse sacrifício é a linha divisória entre o antes e o depois da nossa vida. Deus, por sua infinita graça, deu o seu sim a todos nós, a mim e a ti. E por isso, precisamos responder se aceitamos esse sim ou não. Por isso, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que Ele havia prometido, conforme Efésios 1, versículo 13. Assim, podemos afirmar que somos o povo de Deus em construção, tal qual uma casa para Deus, que habita em nós por meio do seu Espírito Santo e que tem por base e alicerce como fundamento Jesus Cristo. Até que Jesus venha e nos dê um novo corpo glorificado, estaremos sempre em construção e temos, pela graça de Deus, liberdade para escolher o lado da linha onde ficar. Se vida sem Deus, ou do outro lado, uma vida com Deus. Querido irmão, querida irmã, que o Espírito Santo nos ajude a escolher sempre estar do lado de Deus e ter uma vida com Ele. Que assim seja. Amém. Nossa alegria é saber que um dia todo esse povo se libertará, pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará. Jesus manda libertar os pobres, e ser cristão é ser libertador. Nascemos livres para crescer na vida, nunca ser pobres e crescer na dor. Nascemos livres para crescer na vida, nunca ser pobres e crescer na dor. Vejo no mundo tanta coisa errada, a gente pensa em desanimar, mas quem tem fé sempre está com Cristo, tem esperança e força para lutar. Mas quem tem fé sempre está com Cristo, tem esperança e força para lutar. Não diga nunca que Deus é culpado quando na vida o sofrimento vem. Vamos lutar que o sofrimento passa, pois Jesus Cristo sofreu também. Vamos lutar que o sofrimento passa, pois Jesus Cristo sofreu também. Libertação se alcança no trabalho, mas há dois modos de se trabalhar. Há quem trabalha escravo do dinheiro, há quem procura o mundo melhorar. Há quem trabalha escravo do dinheiro, e há quem procura o mundo melhorar. Olá, prezados membros da comunidade de Cuiabá, amigos e amigas que nos acompanham. Temos alguns avisos para essa semana. A oferta de hoje é local, será destinado para renovação e aquisição de equipamentos de som para a igreja em Cuiabá e para as transmissões dos cultos pela internet. E a campanha continua aberta para quem quiser contribuir para este projeto. Contamos com seu apoio. Já informando também que no dia 25 de julho teremos o culto presencial às 9 horas da manhã e será um culto muito especial. É o culto de ação de graças, ou como é conhecido, festa da colheita. E a sua oferta de gratidão pela colheita também será destinado para renovação e aquisição
nos equipamentos. Conforme lemos em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, que Deus nos motive nessa missão. Lembrando também que a igreja precisa de sua contribuição mensal. Pode entrar em contato com o presbitério ou direto com a tesouraria. Segue aqui o modo como fazer a transferência bancária ou por Pix. Desejar, nós somos gratos. Também foi decidido pelo presbitério que os cultos aos domingos à noite serão suspensos por enquanto. Então, lembrando que serão presenciais nos domingos às 9 horas da manhã. E o próximo culto será agora dia 18 de julho, às 9 horas da manhã, e será um culto presencial. E desejamos que todos e todas tenham uma abençoada semana. Neste momento, quero convidar você que está aí em sua casa nos assistindo a colocar a nossa vida em oração e lembrar também dos motivos que nos afligem, que nos alegram e que nos fazem estar mais perto de Deus. Oremos então uns pelos outros. Senhor Deus, querido Pai, agradecemos por este culto, pela palavra e pela comunhão com os irmãos na fé. Agradecemos por Jesus ter se doado por nós na cruz, restabelecendo a paz com Deus e com o mundo. Por Ele ter derrubado o muro que nos separava de Deus, e por isso somos desafiados a eliminar as barreiras que impedem o prosperar da justiça, da igualdade, do perdão e do Teu amor. Somos gratos pelo agir do Teu Espírito Santo, que nos convence do pecado e mostra a Tua graça todos os dias e nos auxilia a derrubar os muros que nos impedem de fazer a vontade divina. Fazei com que Teu Filho Jesus seja o centro da nossa vida e que sejamos morada edificada pelo Teu Espírito. Pedimos, recebe nossa oração em favor das pessoas que sofrem em consequência do pecado e que estão longe de Ti. Oramos para que elas reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador e assim também se tornem filhas Tuas. Oramos pelas pessoas que sofrem com o luto, depressão, medo, falta de esperança. Rogamos pela Tua igreja no mundo, que cada cristão mostre e viva o amor de Deus. Pedimos pelo nosso país e pelas autoridades no mundo, para que zelem pela paz sem corrupção, maldades e governem para o bem de todo o povo, sem distinção de pessoas. Ser com as famílias e comunidades, ajudando e fortalecendo no que for necessário, para que Jesus Cristo seja o centro de todas as coisas. Que nele nossas ações sejam vistas e palavras sejam ouvidas, gerando o nosso arrependimento, e que pela aceitação diária do sacrifício de Jesus, todos nós sejamos salvos. O mais que temos em nossos corações, incluímos na oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na paz de Cristo e que Ele nos acompanhe. Demos graças a Deus.